É, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre mecanismos de biotransformação e eliminação de fármacos. Eu vou começar falando sobre a biotransformação ou metabolização, que é um processo de transformação do fármaco em outra substância por meio de alterações químicas, geralmente sob a ação de enzimas inespecíficas. Essas transformações bioquímicas vão alterar o composto, tornando ele benéfico, prejudicial ou simplesmente ineficaz. Dessa forma, em relação ao fármaco de origem, o metabólito ativo ele vai poder agir de maneira similar, diferente ou antagônica. Relacionando agora esse conceito de biotransformação com outros conceitos, como a biodisponibilidade, que indica a quantidade de drogas que atinge seu local de ação, e o metabolismo de primeira passagem, a gente tem que entender primeiro que quando um indivíduo ingere uma dose de fármaco, essa vai sofrer a ação de diversos fatores, antes de sofrer sua absorção final no local de ação, destacando, nesse momento, os processos metabólicos, que ocorrem no trato gastrointestinal, no fígado, entre outros locais. Sendo assim, a capacidade metabólica do organismo sobre o fármaco influencia diretamente a sua biodisponibilidade, uma vez que uma porcentagem significativa da dose administrada vai poder sofrer biotransformação, antes de atingir o local de ação ou atingir a circulação sistêmica, sofrendo o chamado metabolismo de primeira passagem, e ser inativado, o que vai impedir sua ação. Aí, outra grande importância desse processo de biotransformação vai ser sua atuação relacionada à eliminação dos fármacos lipossolúveis e da consequente interrupção de sua ação. Isso porque é importante que os fármacos sejam lipossolúveis, porque para poder eles penetrarem nas membranas biológicas e também para eles acessarem o local deles de ação. No entanto, essa lipossolubilidade vai impedir esse fármaco de ser excretado. Dessa forma, a transformação desse metabólito em esse fármaco em um metabólito mais hidrofílico vai ser essencial para sua eliminação. Então, vai tornar o fármaco mais polar e também inativo. E aí, para ser assim, facilmente excretado. Embora em alguns casos o metabolismo possa transformar o fármaco em um metabólito mais ativo e até tóxico, mas esses são mais uma exceção. Agora falando sobre os principais órgãos de atuação do metabolismo, as principais enzimas relacionadas a esse metabolismo estão localizadas no fígado. No entanto, a gente também encontra essa atividade de biotransformação no trato gastrointestinal, nos rins e nos pulmões. Agora, a Manu vai continuar falando sobre as fases das reações. Então, vou falar agora, como a Lu falou, sobre as fases de biotransformação dos fármacos. Bom, esse metabolismo ocorre em duas fases. Na fase 1, ela é composta por reações de oxidação, redução e hidrólise. Elas são catalisadas por enzimas que promovem a introdução ou a exposição de grupos funcionais no composto original. Esses grupos podem ser o OH, COOH, NH2, enfim. E isso vai aumentar um pouco a hidrossolubilidade. Mas, mais importante, isso geralmente resulta na inativação do fármaco. Em alguns casos, pode resultar na bioativação do fármaco, como a Lu falou, que seriam os profármacos. Essas reações podem ser não microsomais, ou seja, que ocorrem no citosol ou na mitocôndria da célula, ou microsomais, que é quando ocorre dentro do retículo endoplasmático. Como exemplos de reações não microsomais, a gente tem a que é catalisada pela enzima alco-desidrogenase. Ela oxida os álcoois em seus derivados aldeídicos, como parte do processo de excreção. Outro exemplo é a reação catalisada pelo monoaminoxidase, que é responsável por oxidar compostos endógenos que contêm amina, como as catecolaminas e a tirosina, e também alguns xenobióticos, incluindo alguns fármacos.
Já as reações microsomais envolvem a participação de enzimas do citocromo P450, de ferro, do NAD, da flavoproteína e também de oxigênio. O citocromo P450 é o principal mecanismo de metabolização de produtos endógenos e de xenobióticos também. Suas enzimas estão envolvidas no metabolismo de aproximadamente 75% de todos os fármacos usados hoje. E as enzimas do citocromo P450 fazem parte de uma superfamília de enzimas que contém uma molécula M ligada na sua cadeia polipeptídica. Essa molécula M possui átomos de ferro responsável por ligar o O2 aos locais ativos do CYP, que é a abreviação do citocromo P450. O processo de oxidação de fármacos mediado pelo citocromo P450 ocorre quando esse fármaco se liga ao citocromo oxidado, ou seja, ligado ao ferro 3+, e eles vão formar um complexo. Aí, o NADPH doa 2 elétrons por meio de uma flavoproteína redutase. O primeiro elétron doado reduz o complexo citocromo P450 e fármaco, e o segundo elétron vai reduzir o oxigênio molecular para que ele fique junto com esse complexo, formando um complexo novo, que é oxigênio, citocromo P450 e o fármaco. Por fim, o átomo de oxigênio reativo é transferido para o fármaco, resultando na formação de um produto oxidado de fármaco, que está ligado a uma hidroxila, e na reciclagem do citocromo P450 oxidado no processo. Essa adição da hidroxila aumenta a hidrofilia do fármaco, então, consequentemente, vai aumentar a sua taxa de excreção. Também vale ressaltar que existe outra superfamília de enzimas da fase 1 que estão envolvidas no metabolismo dos fármacos, que são chamadas de monoxigenases, que contêm flavina. Elas quase sempre produzem metabólitos benignos e não são inibidas com facilidade. Também tem as epóxidos hidrolases, que são responsáveis pela hidrólise dos epóxidos produzidos pelas enzimas do CYP. Epóxidos são compostos que formam um éter cíclico com 3 átomos, formando um anel, e são altamente reativos, podendo se ligar a proteínas, ao DNA ou ao RNA. Isso pode causar toxicidade e transformações celulares. Então, essas epóxidos hidrolases, elas vão participar desativando metabólitos que podem ser tóxicos, que são gerados pelas enzimas do CYP. Também tem as carboxileesterases, que são uma superfamília de enzimas que catalisam a hidrólise de substâncias químicas que contêm éster e amida. Tá, isso foi a fase 1. Agora eu vou falar um pouco sobre a fase 2 do metabolismo dos fármacos. Ela ocorre por meio de reações de conjugação do fármaco com grupos químicos polares, tornando os fármacos mais hidrossolúveis e mais fáceis de eliminação. As enzimas da fase 2 também inativam metabólitos tóxicos produzidos na fase 1. Todas as reações da fase 2 ocorrem no citosol da célula, menos a glicuronidação, que vai ocorrer no retículo plasmático. Agora eu vou falar um pouco sobre as reações da fase 2. A glicuronidação é uma reação que é catalisada pela enzima UDP glicoroniltransferase, também chamada de UGT, e ela vai catalisar a transferência do ácido glicurônico para o substrato. Também tem essa glicuronidação, um exemplo seria que ela ocorre no metabolismo da bilirrubina. Outra reação seria de sulfatação, que é catalisada pelas sulfatransferases, que vão conjugar sulfato. Também tem a conjugação com a glutationa, que ocorre pela glutationa S-transferases. E tem a N-acetilação, que vai catalisar o acréscimo de um grupo acetila, e a metilação, que pelas metiltransferases conjugam um grupo metila. As fases 1 e 2 são independentes, ou seja, um fármaco pode passar por apenas uma dessas fases antes de ser eliminado. Existem fármacos que também não precisam passar por nenhuma das fases para serem eliminados, ou seja, eles não sofrem metabolização, ou sofrem pouca metabolização, que é o caso de fármacos que são bastante hidrossolúveis. Tá, agora que eu já falei um pouco sobre como funcionam essas reações, vou falar
sobre a importância do metabolismo dos xenobióticos em geral. Todos os xenobióticos que entram no corpo, eles precisam ser eliminados pela urina ou pela bile. Esse mecanismo impede que esses compostos estranhos se acumulem no corpo e causem toxicidade. No caso dos fármacos, o metabolismo normalmente leva à inativação de sua eficácia terapêutica e facilita sua eliminação, como já foi dito, né? E a extensão do metabolismo pode determinar a eficácia e a toxicidade de um fármaco por meio do controle de sua meia-vida. Se um fármaco for metabolizado muito rápido, a perda do controle, a perda de sua eficácia terapêutica também vai ser rápida. E se ele for metabolizado muito lentamente, ele pode se acumular na corrente sanguínea. A meia-vida de um fármaco ou de outra substância, né, é o tempo que leva para sua concentração no plasma se reduzir à metade do valor inicial. Então, os fármacos que precisam passar pela biotransformação levam mais tempo para ser eliminados, por terem que passar por diversas reações, enquanto os fármacos que não são metabolizados, eles têm um tempo de meia-vida menor, porque eles são eliminados mais rapidamente. Um exemplo de fármaco que, em grande parte, é eliminado de forma inalterada é o baclofeno, que possui meia-vida de eliminação em torno de 3 a 4 horas. Agora eu vou passar para a Júlia. Então, os fármacos, como já foi dito, eles podem ser biotransformados com o objetivo de facilitar a sua excreção. As enzimas envolvidas na biotransformação se encontram em muitos tecidos, mas em geral se concentram no fígado. É muito importante, inclusive, em casos de manipulação de fármacos em doses maiores que é recomendado. O paracetamol é um exemplo bem comum. Ele é um fármaco relativamente seguro, contando que seja tomado nas doses terapêuticas recomendadas. Em doses ingeridas, normalmente, 95% desse paracetamol é convertido por enzimas de fase 2 em glicuronato de paracetamol e sulfato de paracetamol, que são muito menos tóxicos e mais hidrossolúveis, e ambos são eliminados na urina. E os outros 5% do paracetamol é convertido por enzimas P450 de fase 1 em um produto reativo tóxico, que é conjugado por GSH, excretado na urina. Só que a segurança do paracetamol pode ser muito comprometida em doses excessivas de fármacos mistos, por exemplo, quando ingerido com outros fármacos, como hidrocodona, duloxetina e carisoprodol, que vão competir com o paracetamol por eliminação dependente de fase 2, ou por cofatores celulares envolvidos nesse processo. Em conformidade, mais paracetamol vai ser desviado para a via de seu metabólico reativo hepatotóxico e vai resultar em lesão de células do fígado. Os principais fatores que alteram o metabolismo dos fármacos envolvem fatores genéticos, além de fatores dietéticos e ambientais. Já se sabe que alimentos grelhados com carvão e hortaliças crucíferas induzem certas enzimas, enquanto o suco de pomelo, por exemplo, ele inibe o metabolismo de outras enzimas. Além disso, os fumantes eles metabolizam alguns fármacos mais rápido do que os não fumantes, por causa da indução enzimática. A microbiota intestinal comensal também é um fator importante. A idade e o sexo, a gente sabe que tem maior atividade farmacológica ou tóxica de fármacos em pacientes muito jovens ou muito velhos em comparação com adultos jovens. Interações fármaco-fármaco durante o metabolismo também, assim como interações entre fármacos e compostos endógenos. Alguns fármacos eles precisam de conjugação com substratos endógenos, tipo GSH, ácido glucurônico ou sulfato, para sua inativação. Em consequência disso, diferentes fármacos eles vão competir pelo mesmo substrato endógeno. Aí o fármaco de reação mais rápida ele vai exaurir efetivamente os níveis de substrato endógeno, dificultando o metabolismo do fármaco de ação mais lenta. E por último, doenças que afetam o metabolismo de fármacos. Doenças agudas ou crônicas que acabam afetando a arquitetura ou a função do fígado
vão afetar o metabolismo hepático de alguns fármacos. Essas condições vão incluir, por exemplo, hepatite alcoólica e cirrose alcoólica. Agora, como funcionam os processos de inibição e indução de enzimas microsomais? Alguns dos substratos de fármacos quimicamente dissimilares do citocromo P450, com administração repetida, vão induzir a expressão de P450 pelo aumento da velocidade de sua síntese, ou pela redução de sua velocidade de degradação. A indução ela vai resultar em metabolismo de substrato acelerado e, em geral, em uma diminuição da ação farmacológica do indutor e também de fármacos co-administrados. No caso de fármacos transformados em metabólitos reativos, a indução de enzimas pode aumentar a toxicidade mediada por metabólitos. Já certos substratos de fármacos podem inibir a atividade enzimática do citocromo P450. Fármacos que contêm imidazol, como a cimetidina e o cetoconazol, vão se ligar fortemente ao ferro do NP450 e vai reduzir com efetividade o metabolismo de substratos endógenos, tipo testosterona, ou de outros fármacos co-administrados por meio de inibição competitiva. A amiodarona vai inibir várias enzimas do citocromo P450 e pode resultar em um aumento nos níveis de muitos medicamentos, inclusive estatinas, digoxina e varfarina. Além disso, foram observadas alterações que colocam a vida em risco de pacientes que recebem indutores da isoenzima CYP3A4 durante o tratamento com ciclosporina, na prevenção de rejeição de transplante de rim e fígado. O uso da rifampicina e da erva de São João, que inclusive é disponível sem prescrição, pode aumentar a expressão dessa isoenzima de tal forma que o nível plasmático de ciclosporina cai abaixo da faixa terapêutica. Então, se a imunossupressão ela for insuficiente, o risco de rejeição do transplante ele aumenta. E na presença de rifampicina, outros fármacos que são substratos para essa isoenzima também podem se tornar ineficazes. E por causa disso, a ingestão de rifampicina ela é contraindicada em pacientes HIV positivos sob tratamento com inibidores de protease. Aí agora a Letícia vai continuar para a gente. Quanto à eliminação dos fármacos, essa excreção ela pode ser definida como a passagem do fármaco da circulação sanguínea para o meio externo, sendo removido de nosso organismo. Os fármacos podem ser eliminados em sua forma inalterada, que é a sua forma original, inativa, que são os metabólitos polares obtidos durante a biotransformação, ou polar e hidrossolúvel, que são os compostos parenterais. No sistema circulatório, esses fármacos se apresentam ligados às proteínas plasmáticas ou podem circular livremente, não ligados. Os rins são os principais órgãos que excretam as substâncias hidrossolúveis. O sistema biliar ele contribui para a excreção até o ponto em que o fármaco não é absorvido no trato gastrointestinal. A excreção biliar ela envolve principalmente a eliminação de fármacos que não sofreram absorção, que é a partir da via oral, e de metabólitos excretados na bile ou ainda secretados diretamente para o trato intestinal e que não foram reabsorvidos, sendo então eliminados nas fezes. Em geral, a contribuição de intestino, saliva, suor, leite materno e pulmões à excreção é pequena, com exceção à exalação de anestésicos voláteis e vapores pelos pulmões. A excreção de fármacos no leite materno ela é importante não apenas em razão das quantidades eliminadas, mas também porque os fármacos excretados produzem efeitos farmacológicos indesejáveis no lactente amamentado. O metabolismo hepático muitas vezes aumenta a polaridade e a solubilidade em água do fármaco.
os metabólitos resultantes, assim, são mais prontamente excretados. Quanto às características químicas, nós temos substâncias hidrofílicas e substâncias lipofílicas. As hidrofílicas, elas são facilmente eliminadas pelos rins, praticamente não requerem metabolização. Já as substâncias lipofílicas não são suficientemente eliminadas pelos rins e são, portanto, metabolizadas a outros produtos mais polares, que são, então, excretados na urina. Os fármacos, eles são eliminados do organismo sem alteração pelo processo de excreção, ou eles são convertidos em metabólitos, com exceção dos pulmões. Os órgãos excretores eliminam mais eficientemente os compostos polares do que substâncias altamente lipossolúveis. Assim, os fármacos lipossolúveis não são facilmente eliminados, até que sejam metabolizados em compostos mais polares. No nosso folder, aqui dentro da imagem, tem os órgãos, né, que eu citei, que é fígado, rins, pulmões, glândulas lacrimais, glândulas sudoríparas e as glândulas mamárias, com os seus exemplos embaixo. E agora eu vou explicar mais detalhadamente quanto à excreção renal. A eliminação de fármacos pelos rins na urina, ela envolve 3 processos, que são os processos de filtração glomerular, secreção tubular ativa e reabsorção tubular passiva. Quanto à filtração, os fármacos chegam aos rins pelas artérias renais, que se dividem para formar o plexo capilar glomerular. O fármaco livre, não ligado à albumina, ele difunde-se até as fendas capilares para o espaço de Bowman, como parte do filtrado glomerular. A velocidade de filtração glomerular, que é VFG, em geral, é de 125 ml por minuto, mas ele pode diminuir significativamente na doença renal. A lipossolubilidade e o pH não influenciam a passagem dos fármacos para o filtrado glomerular. Contudo, as variações na VFG e a ligação dos fármacos às proteínas afetam esse processo. Os capilares glomerulares são quase que completamente impermeáveis à albumina plasmática e permeáveis a fármacos com peso molecular menor do que 20.000, que é a maioria dos fármacos, com exceção da heparina. Vale ressaltar também que quando os fármacos se ligam à albumina plasmática, sua concentração no filtrado será bem menor do que a concentração plasmática total. Já quanto à secreção tubular proximal, os fármacos que não foram transferidos para o filtrado glomerular saem dos glomérulos através das arteríolas eferentes, que se dividem formando um plexo capilar ao redor do lúmen no túbulo proximal. A secreção ocorre primariamente nos túbulos proximais por 2 mecanismos de transporte ativos, que exigem energia, um para ânions e outro para cátions. De exemplo, para ânions, nós temos as formas desprotonadas de ácidos fracos, e para cátions, a gente tem como exemplo formas protonadas de bases fracas. Cada um desses sistemas de transporte apresenta baixa especificidade e pode transportar vários compostos. Assim, pode ocorrer competição entre fármacos pelos transportadores em cada um dos sistemas. 80% dos fármacos sobrevivem à filtração glomerular e vai para os capilares peritubulares do túbulo proximal. Mecanismo mais eficaz de eliminação dos fármacos, podendo efetuar a depuração máxima de fármacos, mesmo ligado a proteínas plasmáticas. Por último, e quanto à reabsorção tubular distal, enquanto o fármaco se desloca em direção ao túbulo contorcido distal,
sua concentração aumenta e excede a do espaço perivascular. O fármaco, se for neutro, ele pode difundir-se para fora do lúmen, retornando à circulação sistêmica. A manipulação do pH da urina, para aumentar a fração ionizada do fármaco no lúmen, pode ser feita para minimizar a retrodifusão e, assim, aumentar a depuração de um fármaco indesejável. Como regra geral, ácidos fracos podem ser eliminados alcalinizando a urina, ao passo que a eliminação de bases fracas pode ser aumentada por acidificação da urina. Esse processo ele é denominado de prisão iônica. Por exemplo, um paciente apresentando dose excessiva de fenobarbital, que é um ácido fraco, ele pode receber bicarbonato, que alcaliniza a urina e mantém o fármaco ionizado, diminuindo assim a sua absorção. Ainda como uma observação que eu trouxe, sobre a difusão através do túbulo renal, o fármaco que se encontra na luz tubular, ele pode voltar ao sangue por difusão passiva. Substâncias com alta lipossolubilidade, que apresentam elevada permeabilidade tubular, eles são excretados lentamente. As substâncias altamente polares, eles possuem baixa permeabilidade tubular, então irão permanecer no túbulo e a concentração aumentará até ficar cerca de 100 vezes mais alta na urina do que no plasma. Agora, a Thaís vai continuar. Agora eu vou discutir a importância do pKa de fármacos e do pH da urina quanto à eliminação renal para o fenômeno de reabsorção tubular passiva. A filtração renal, ela responde pela maior parte da excreção de fármacos. As substâncias hidrofílicas são facilmente eliminadas pelos rins, diferente das substâncias lipofílicas, que precisam ser metabolizadas a produtos mais polares para então serem excretados na urina. Os fármacos, em sua maioria, são bases ou ácidos fracos, e podem existir na forma ionizada, que ela é mais hidrofílica, ou não ionizada, que é mais lipofílica. E isso vai depender da constante de dissociação pKa, dada pela equação de Henderson-Hasselbalch, em que o pH do meio também vai ser um fator importante, presente na equação, que vai interferir nesse processo de ionização. O pKa, constante de ionização, é igual ao valor do pH, em que metade do fármaco encontra-se em sua forma ionizada e a outra metade na forma não ionizada. A ionização, ela vai interferir na velocidade com que os fármacos atravessarão as membranas e na distribuição de equilíbrio das moléculas dos fármacos, em compartimentos aquosos, se houver diferença de pH entre eles. Os fármacos, eles terão uma maior ionização em pH alcalino, enquanto as bases fracas terão maior ionização em pH ácido. As formas não ionizadas, que são as formas mais lipofílicas, elas serão reabsorvidas, diferente da forma ionizada, que é mais hidrofílica, que são excretadas por difusão passiva simples. No caso, então, da acidificação da urina, que vai favorecer a ionização de bases fracas, haverá uma aceleração da eliminação dessas bases fracas e um retardo na eliminação dos ácidos fracos. E esse retardo na eliminação dos ácidos fracos vai favorecer a absorção desses ácidos fracos no processo de reabsorção tubular passiva. Já na alcalinização da urina, que é o pH mais básico, vai favorecer a ionização de ácidos fracos. E isso vai aumentar a eliminação desses ácidos fracos e vai reduzir a eliminação de bases fracas. Com uma redução da eliminação das bases fracas, isso vai favorecer a absorção dessas bases fracas, pelo processo de reabsorção tubular passiva. E agora, eu vou discutir a importância do pKa de fármacos e de seus metabólitos e do pH da urina quanto à eliminação renal, relacionando o fenômeno de sequestro iônico com a sua utilidade clínica para a desintoxicação de pacientes com bases fracas ou ácidos fracos. Entende-se que as formas não ionizadas, que elas são as formas mais lipossolúveis, elas ultrapassem as membranas. Isso porque as membranas também têm característica lipossolúvel. E como elas ultrapassam as membranas, elas vão alcançar concentrações iguais nos compartimentos. E entende-se também que a forma ionizada, que é a forma mais hidrofílica, não consiga ultrapassar essas membranas, havendo então o chamado processo iônico, em que há uma concentração de uma molécula ionizada em um compartimento.
Como exemplo, a gente tem que o fármaco ácido ele será concentrado em um compartimento com pH básico. E já um fármaco básico, ele vai ser concentrado em um ambiente de pH ácido. Assim, quando a gente tem um pH da urina mais ácido, né? Isso a gente pode ter, por exemplo, por meio do ácido ascórbico. Isso vai ser ideal quando houver o aprisionamento de bases fracas, já que a acidificação da urina vai contribuir para a aceleração de eliminação de bases fracas. Já no caso de aprisionamento iônico de ácidos fracos, a indicação seria um fármaco que aumente o pH da urina. Como exemplo, a gente tem o bicarbonato de sódio, que vai deixar a urina mais alcalina, mais básica, e isso vai contribuir para o aumento da eliminação de ácidos fracos. E assim, a gente conseguirá resolver esse problema, né, de sequestro iônico, caso isso seja prejudicial para as pessoas. E agora o João vai continuar. Eu vou falar um pouco sobre a excreção biliar, que está representada ali na imagem, que acontece quando um fármaco está no sangue, e aí depois ele é metabolizado pelo fígado, e por meio de um transporte ativo. Esse metabólito ele vai para a bile, que com a evacuação da vesícula biliar, a bile vai para o intestino, e junto com ela o metabólito do fármaco. E aí ocorre a excreção desse metabólito pelas fezes. Existe uma vantagem da excreção biliar, que é a relação dela com a circulação enterohepática. O que acontece? Está na imagem mais abaixo. O fármaco, no começo é praticamente a mesma coisa da outra imagem, que o fármaco no sangue, quando é metabolizado, ele se transforma num conjugado no fígado. Geralmente, esse conjugado é o glicuronídeo, que é uma substância produzida pela união do ácido glicurônico e o metabólito do fármaco. Aí esse conjugado, que primeiramente está no fígado, ele vai para a bile, e com a evacuação da vesícula biliar, ele vai para o intestino, e uma parte dele pode até ser excretada nas fezes, mas outra parte desse conjugado vai sofrer uma degradação enzimática, e aí o fármaco volta a estar disponível no intestino, e ele vai ser absorvido novamente para o sangue. Esse processo é importante porque libera mais uma vez no organismo uma substância ativa do fármaco, com o objetivo, então, de criar meio que um reservatório dessa substância recirculante no sangue, para que o efeito desse fármaco no organismo se estenda. Agora eu vou falar um pouco sobre a clírice, ou depuração dos fármacos, que é o parâmetro que integra todos os fenômenos farmacocinéticos, da metabolização, da excreção de um fármaco, e indica o tempo de ação desse fármaco nos seus alvos moleculares, celulares e orgânicos. Então, ao diminuir a concentração do fármaco ativo no sangue, o metabolismo e a excreção reduzem o tempo que o fármaco é capaz de atuar num órgão-alvo dele. Então, por isso é importante conhecer o tempo de meia-vida dos fármacos, que esse tempo de meia-vida é definida como o tempo durante o qual a concentração do fármaco no plasma diminui para metade do seu valor original, e o conhecimento da meia-vida permite calcular a frequência das doses necessárias para manter a concentração plasmática do fármaco dentro da faixa terapêutica para aquele indivíduo. E tem alguns fatores que afetam essa meia-vida, que são, por exemplo, a diminuição da massa muscular, comum no envelhecimento, que minimiza o volume de distribuição do fármaco e, consequentemente, a meia-vida desse fármaco, e a obesidade aumenta o volume de distribuição e a meia-vida do fármaco. E outra coisa aqui sobre a circulação enterohepática, que eu tinha esquecido de falar, algumas substâncias que sofrem esse tipo de processo dentro do organismo, que é a morfina, por exemplo. E agora só para mostrar nossas referências bibliográficas.